Quem faz gel sempre chega na frente, porque gel não é enrolação, é sua aprovação. 6 anos seguidos com o maior número de aprovados. Ninguém nunca fez tanto em tão pouco tempo. Higinalice da Silva, primeiro lugar Nutrição UFP, Biomedicina UFP. Naine Santos, primeiro lugar Biologia UEMA, recordista de pontos. Camila Lima, primeiro lugar em Gestão de RH, Universidade Anhanguera de São Paulo. Reginara Teixeira, Enfermagem UEMA. Iago Lucas, Farmácia UFMA. Eles são todos diferentes, mas uma coisa eles têm em comum. Todos eles fazem gel. Gel Vestibulares, seu acesso à universidade. Bem, pessoal, vamos novamente para mais uma das nossas web aulas hoje, não é isso? Olha aí, hoje nós vamos falar sobre raciocínio lógico. GEL também prepara para concurso, não é isso? Não é só para vestibular. Observe comigo aqui na tela. Gente, o raciocínio lógico, hoje eu resolvi escolher para vocês um assunto bem interessante, conhecido como quantificadores. Os quantificadores são bastante importantes no nosso dia a dia. Olha só, a gente às vezes aprende as coisas, né? E nem sempre é como a gente pensa que é. Observemos o seguinte, quantificador. A própria palavra já nos dá a ideia de quantidade. Quando eu digo no português, todos, eu universalizei, eu falei de todos os elementos. Quando eu digo algum, então eu restringi, eu falei só de alguns elementos. Pelo menos um, também restringi. Se eu falar nenhum, eu também generalizei, eu disse que nada, são todos, ninguém existe. Neste caso, vamos fazer o seguinte. Olha, vou pegar um exemplo bem conhecido. Nós sabemos o seguinte, se uma afirmação é verdade, a negação dessa afirmação tem que ser falsa. Exemplo, vou pegar um exemplo bastante conhecido de todos nós. Vamos falar de Neymar. Neymar, todo mundo conhece, é um jogador de futebol. Então vamos fazer o seguinte. Quando eu digo, gente, Neymar é um jogador de futebol. Observa comigo. Neymar é um jogador de futebol. Então, olha só. Neymar é um jogador de futebol. Não é preciso ser um bom conhecedor de futebol para que você entenda que realmente Neymar é um jogador de futebol. Isso é uma proposição. Por que é uma proposição? Só é proposição aquilo que tem um valor lógico. O que é um valor lógico? O valor lógico de uma frase é quando tu pode classificá-la como verdadeira ou falsa. Esta frase, evidentemente, é uma frase verdadeira. Neymar realmente é um jogador de futebol. Ok, verdade. Gente, se eu colocar a negativa dessa frase, como é que ficaria então? Ficaria Neymar, a negativa seria Neymar não é um jogador de futebol. Ok, Neymar não é um jogador de futebol. Você sabe que Neymar é um jogador. Se eu estou negando, é porque então a negação é o quê? Falsa. Então, gente, eu quero que vocês observem o seguinte, que quando uma proposição é verdadeira, a negação desta proposição é falsa. Agora, será que nós sabemos fazer a negação de todas as frases? Exemplo, vamos analisar a seguinte sequência comigo aqui. Exemplo número 2. 1, 2, 3, 4. Vamos colocar uma proposição. Observe comigo. Todos os números acima são pares. Todos os números acima são pares. Eita, vamos olhar? Os números acima que nós temos estão na sequência. 1, 2, 3, 4. É verdade que todos os números acima são pares? Não. É uma proposição? É. Por quê? Porque eu posso classificá-la como falsa. Essa é uma afirmativa falsa. Todos os números acima são pares? Não. Por quê? Eu tenho 1 e tenho 3 que são ímpares, não é isso? Muito bem. Como ficaria a negativa dessa frase? Geralmente você seria induzido a pensar que a negativa de todos são seria todos não são. Mas isso é mentira. Olha só, se você negar assim, observa. Todos os números... A negativa geralmente você faria todos os números acima não é isso? Negando não são pares. Não são pares. Mas, gente, se você disser que todos os números acima não são pares, também é falso, porque tem o 2 e o 4 que são pares. Não é verdade? Mas como assim? Se a afirmativa é falsa, a negativa deveria ser verdadeira. Então,
aí nos induz a concluir o seguinte: a frase todos os números acima não são pares não é a negativa de todos os números são pares. Como assim não é a negativa? Não é a negativa. Como ficaria a negativa da frase todos os números são pares? A negativa correta dessa frase seria o seguinte: pelo menos um dos números acima, não é par. Pelo menos um dos números acima não é par. É verdade. Se você olhar, ó, pelo menos um dos números não é par. O 1 não é par, o 3 não é par. Essa frase é o quê? Verdadeira. E como a afirmativa é falsa, a negação obrigatoriamente tem que ser o quê? Verdadeira. Como? Legal. Aqui que vem o seguinte. Você tem que aprender o seguinte, ó. Todos são... A negativa de todos são não é todos não são. Isso aqui é falso, gente. Isso aqui é completamente falso. O correto é, a negativa de todos são é pelo menos um não é. Pelo menos um não é. Tá bom? Pelo menos um não é. Pelo menos um dos números não é par. Certo? Outra maneira de negar todos são seria algum não é, ou então um deles não é. Entendido? Pelo menos um, algum não é, ou nem todos são. Esses são os codificadores que negam a nossa afirmação. Usamos a tabela verdade quando dissemos o seguinte: vamos denominar como P essa proposição. A negativa, você vai simbolizar assim, ó, tio P, tá bom? Aqui é a negativa desta proposição. A proposição foi todos os números acima são pares, a negativa é pelo menos um dos números acima não é par, certo? Então, por hoje a gente encerra. É só para você ter realmente uma breve noção do raciocínio lógico e até a nossa próxima web aula. Lugar ao sol, vencer ao meu destino.